Olá pessoal, hoje eu quero conversar com vocês mais sobre alguns tipos de prescrições nutricionais, especialmente micronutrientes voltados para o esporte. Então, a gente sabe o quanto que existe uma grande influência da nutrição no rendimento esportivo. E além disso, não só rendimento esportivo, mas também modificação, melhoria da composição corporal. Então, por conta disso, é fundamental pensar que antes de ajustar alguns micronutrientes, precisamos planejar a base da alimentação. Ou seja, pensar em prescrição de calorias, carboidratos, proteínas, lipídios é algo que é fundamental para a gente. E além disso, não é só pensar em suplementação de modo geral, é pensar na base da alimentação, para depois pensar em periodização nutricional de acordo com a intensidade do treino, de acordo com cada tipo de treino. E até mesmo alguns pacientes nossos que apresentam competições, pacientes que têm trocas de treinos constante, então isso é muito importante, ainda mais fundamental se o paciente é um atleta. Então, por conta disso, nós temos que planejar inicialmente essa periodização nutricional, que pode ser a curto prazo e também a longo prazo. Então é interessante até mesmo falar que esse paciente nosso, que é um desportista focado, que é um atleta focado, ele terá um grande acompanhamento nosso, que muitas vezes é até mesmo semanal. Se é mais perto de uma competição, pode ser um acompanhamento que é feito semanal. Ou até mesmo a gente pode pensar em planejamento mensal desse paciente, o que realmente traz para a gente uma grande proximidade desse paciente e, consequentemente, grandes melhorias no rendimento esportivo e também na composição corporal. Mas vejam que, pensando em micronutrientes, nós temos muitas possibilidades, vários tipos de vitaminas, vários tipos de minerais que são fundamentais para serem ajustados não só no esporte, mas também na saúde de modo geral, até porque todo e qualquer indivíduo necessita de um ajuste de vitaminas e de minerais. Então podemos pensar em crianças, em adolescentes, em adultos, idosos, todo mundo precisa de ajustes de vitaminas e minerais. E claro que os atletas precisam ainda mais de um ajuste fundamental, até porque nós temos vários tipos de vitaminas e minerais influentes para reparo tecidual, para a função imunológica, para a saúde de modo geral. E pensando num atleta, isso é ainda mais importante. Além disso, nós não temos uma boa produção de várias vitaminas e vários minerais. Então, para vários deles, nós não temos uma produção dentro da gente. Nós precisamos, então, consumir por meio da alimentação, ou até mesmo pensando em suplementação quando é necessário. E aí, por conta disso, vou deixar para vocês aqui nos comentários, na descrição, na legenda do vídeo, um link que é muito importante, que você assim salve com todo o carinho do mundo, porque é o link das DRIs. Então as DRIs trazem pra gente várias recomendações, inclusive, se você puder lê-la de modo completo, seria assim, incrível. Mas entendo que às vezes a correria e tal, você vai focar no que mais importa para você. Então, é obrigatório que você veja nesse link, que eu vou colocar aqui na legenda para vocês, as tabelas. Ou seja, as DRIs trazem para a gente também recomendações de micronutrientes e macro também, mas de vitaminas e de minerais. Então, você vai encontrar tabelas onde você tem ali bem descrita para toda a população, seja bebezinho, criança, adulto, gestante, lactante, a recomendação de vitaminas e minerais para essa população. E cada pessoa tem a sua recomendação diferente. População sadia. Então vejam que isso é um início de uma suplementação ou de uma prescrição baseada na alimentação também. É o mínimo que a gente pode fazer pelo paciente. É claro que você vai encontrar pacientes que apresentam necessidades maiores de quantidades maiores de suplementação. Então você irá alcançar valores maiores na sua recomendação, justo. Mas as DRIs trazem pra gente tanto valores da RDA, que trazem uma recomendação que alcança por volta aí de 95% a 98% da população, de modo geral, sadia, mas também trazem pra gente a UL, ou seja, o limite máximo de prescrição que a gente pode fazer para o nosso paciente. Ou seja, você vai encontrar dois marcadores principais, RDA e UL. Então, RDA é o que você precisa atingir em todo e em qualquer paciente. E a UL é o limite máximo de prescrição quando você deseja mais uma quantidadezinha a mais para o seu paciente. De repente, seu paciente tem uma carência de ferro.
ou de vitamina D. Nesse caso, só a RDA não vai ser suficiente. Então você vai pensar em quantidades maiores e o nosso limite de prescrição é a UL. E tudo isso está descrito nesse link. Então salve esse link com muita cautela, olha as tabelas, nós temos várias tabelas incríveis pra gente que trazem todas essas recomendações, ou seja, isso é o mínimo que você deve fazer para o seu paciente. O mínimo que você precisa olhar, e todo e qualquer paciente. Não é só aquele que é atleta ou desportista, não. Todo e qualquer paciente merece essa sua atenção. É justo. Quando você pensa numa formulação de um plano alimentar, você joga os alimentos lá no software. E o próprio software já traz para você, olha, essa quantidade de ferro, ou de manganês, ou de zinco, está abaixo do recomendado. Porque o software traz para você essas recomendações das TRIs. É isso, então você precisa ter cautela com isso. E outra coisa interessante, muita gente me pergunta assim, mas Aline, eu preciso ajustar todos os micros na alimentação? O meu cardápio tem que ser todo ajustado em micronutriente? Não, isso é impossível, gente. Não tem como você conseguir ajustar todos os micros só na alimentação. Não se prenda a isso. O que estiver faltando, você vai entrar com suplementação. A nutrição é isso. Claro que a base da alimentação é fundamental, mas você vai também planejar a suplementação sempre que necessário, certo? Pois bem, o mais comum que a gente pode apresentar numa prática clínica de ter algumas carências é o ferro. Então, o ferro ele é fundamental para todo e qualquer paciente. E lembrando que nós temos lá a hemácia, que é uma célula, e dentro dela tem várias hemoglobinas, que são proteínas que, além de transportarem oxigênio, também tem lá no seu interior uma molécula de ferro. Ou seja, se não tem ferro adequado, consequentemente também não terá um bom transporte de oxigênio. E vale lembrar que o oxigênio é fundamental para a produção de energia de modo mais expressivo. Ou seja, aquele paciente que não tem ferro, consequentemente não vai ter oxigênio sendo entregue para as células e fica mais cansado, fica mais apático, fica com unha quebradiça, cabelo caindo. Para um atleta isso é péssimo. Então não dá. Para um desportista também temos que ter uma grande cautela em relação a esse ferro. E vale observar que a gente não tem uma produção de ferro dentro da gente, ou seja, a alimentação ela é necessária, ou suplementação também, claro, quando importante. Mas aí tem uma outra questão que é muito fundamental a ser dita, que é a epsidina. Ou seja, lá no seu intestino, na sua célula intestinal, no seu enterócito, existe um processo de absorção do ferro que veio da alimentação, que veio da suplementação, que vai passar para a corrente sanguínea e depois atinge todas as suas células. Mas, para que exista uma eficaz absorção, nós temos ali, nessa passagem do enterócito para a corrente sanguínea, existe uma proteína chamada de epsidina que pode atrapalhar esse processo. Basicamente, a epsidina é um mecanismo de conseguir ajustar essa homeostase de ferro. Sabe por quê? Se alguém tem um consumo exacerbado de muito ferro, essa epsidina ela é potencializada. Sabe por quê? Ela bloqueia, ela reduz a absorção intestinal de ferro. Então, ela cria um certo mecanismo de feedback, ou seja, quanto mais ferro vindo de fora, não quero tanto ferro assim, porque o ferro, gente, em excesso, ele é pró-oxidativo. Não é legal ter muito ferro. Então, o seu corpo tenta equilibrar e, por conta disso, quando tem mais ferro chegando, mais epsidina pode estar presente para tentar evitar esse excesso. Mas, isso quando tem essa necessidade. Por um outro lado, aquele paciente que tem baixa quantidade de ferro plasmática, ele terá menos epsidina, numa tentativa de aumentar essa absorção intestinal de ferro. Só que, voltando para o nosso público de atleta especialmente, aquele que tem alta intensidade no exercício, desportista pode acontecer também, mas é mais comum em alguém que tem uma grande sobrecarga no exercício. Existe, naturalmente, mais inflamação. É natural. Sim, a cada contração muscular tem lesão de fibra muscular, tem inflamação. E dói, inclusive, né? Você consegue perceber isso muito facilmente. Então, quando tem mais inflamação e quanto mais isso é exacerbado, a gente tem um certo controle, onde existe uma quantidade mais potencializada, maior de epsidina. E aí
consequentemente, a absorção de ferro fica mais ineficaz em quem tem inflamação. A gente pode até mesmo aumentar isso para aquelas pessoas que têm inflamação crônica de baixo grau, por conta de talvez um excesso de gordura corporal e por aí vai. Então, questões crônicas, doenças crônicas também podem afetar a epsidina. Mas como o nosso caso hoje aqui é falar sobre exercício, nós podemos ter essa inflamação mais presente nesse indivíduo e, consequentemente, um certo prejuízo na absorção intestinal de ferro. E além disso, claro, que o paciente que é um atleta, ele tem um gasto de ferro que é muito mais expressivo muitas vezes. E por conta disso, saibam que já tem trabalhos que mostraram pra gente que o atleta, ou enfim, o desportista que está bem focado ali, treinando bastante, pode ter, por conta dessa inflamação, uma elevação plasmática de ferritina por volta aí de 3 a 6 horas após o exercício. Então isso significa que essa inflamação, ela não acontece em grande escala sempre, ela acontece em alguns momentos. Sabe, especialmente quando você troca o treino, que dói ainda mais? Ou seja, nesse momento a inflamação ficou ainda mais potente. Mas após o treino, sabe-se que essa inflamação pode acontecer de modo mais expressivo, mas tem toda uma necessidade de inflamar. Não achem que a inflamação do exercício é ruim. Não achem que ela é 100% deletéria. Não, ela é necessária, ela é fundamental. A inflamação do exercício deve existir, até porque é essa inflamação que gera uma adaptação muscular, uma adaptação cardiorrespiratória, então não é que ela é ruim. Porém, a gente sabe que em alguns momentos ela pode atrapalhar um pouco, como a gente falou aqui, esse processo de absorção do ferro. E obviamente que se é um atleta de alto rendimento, ele vai ter um gasto de ferro maior, inclusive é mais comum que os atletas tenham necessidades maiores de ferro, especialmente mulheres que menstruam, até porque teremos uma eliminação maior de sangue e, consequentemente, o ferro vai embora. E, nesse caso, é mais comum ter uma insuficiência ou até mesmo uma deficiência de ferro. E é importante que vocês saibam que, para que avalie-se essa necessidade de ferro, precisamos de alguns marcadores. E o principal deles é a ferritina. Vejam que a avaliação do ferro plasmático não seria, assim, o principal marcador. Até porque esse ferro plasmático, ele oscila muito na corrente sanguínea ao longo do dia, por volta aí de 10 a 40% que tem de oscilação ao longo do dia. Outra questão é, ferro sérico tem baixa especificidade, tem baixa sensibilidade e, além disso, ele pode oscilar de acordo com processos inflamatórios que o paciente vivencia. Então, ferro sérico não seria a melhor coisa, mas nós temos um marcador melhor, que é a ferritina. Então, sempre que possível, avaliem a ferritina do seu paciente e, nesse caso, a avaliação pode ocorrer por volta aí de 3 a 6 meses. Como que eu sei se eu avalio em 3 meses ou em 6 meses? Depende. Se o seu paciente talvez tenha um histórico de carência de ferro bem expressiva, sabe aquele paciente assim, ó, que sempre está com ferro baixo? A vida inteira com ferro baixo. Poxa, então a cada 3 meses ele precisa se avaliar. Não, é um paciente que raramente teve, nunca teve nenhum tipo de alteração de ferro. Então, a cada 6 meses pode ser interessante. Então, sempre avaliem ferritina para que vocês saibam se deve ser suplementado ou não. Então, pensando num processo de anemia, até porque aquele paciente que tem uma carência de ferro, se isso continuar a longo prazo, ele terá uma anemia ferropriva. Primeiro ponto é redução de ferritina. Mais adiante, caso não seja corrigida essa carência de ferro, teremos então uma redução plasmática de ferro e depois, ou até mesmo junto a isso, teremos uma redução de hemoglobina, que vai dar o diagnóstico de anemia para esse paciente. Então, antes que chegue numa redução de hemoglobina, já pensa nessa ferritina para que você faça a suplementação de ferro. E vale observar que nós nutricionistas podemos prescrever, de acordo com aquele documento que eu te falei das DRIs. As DRIs apresentam para a gente a UL, limite máximo de prescrição. E no nosso caso, essa UL é de 45 miligramas por dia. Minha sugestão é que você utilize por volta de 45 miligramas, é o nosso teto. Pode ser menos? Pode, de acordo com a recomendação. Mas vale observar também que para pacientes que têm uma ferritina muito baixa, paciente já com uma grande depressão, muitas vezes doses maiores de ferro são necessárias. E para isso, para doses maiores, a gente tem que buscar um médico para recomendações maiores. Mas veja então que o nosso limite é 45 miligramas e eu sugiro que você coloque um ferro quelado.
Até porque ele causa menos desconforto gastrointestinal e, gente, ferro é um troço que é complicado, tá? Ferro, tem gente que tem constipação, outros têm diarreia, outros têm os dois juntos, alguns têm enjoo e é uma coisa assim que vou te falar, não é tão fácil assim ferro. E hoje nós temos uma outra estratégia que é o ferro lipossomal, ou seja, ele tem uma estrutura que são vários fosfolipídios, onde lá dentro nós temos o ferro. Então, basicamente um componente lipídico que auxilia no processo de absorção do ferro e não só isso, tem efeito adverso menor. Então, se o seu paciente pode pagar por isso, nós temos aí o ferro lipossomal, que pode ser uma boa estratégia para o seu paciente, se não vai o ferro quelado, que já está bom demais. Além disso, além do ferro, nós também temos outros nutrientes fundamentais, micronutrientes fundamentais, para tratamento, ajuste do nosso paciente, que é um atleta ou que é um desportista também. Vejam que antioxidantes são muito importantes. Nós temos vários antioxidantes, seja vitamina C, vitamina E, que são micronutrientes, mas também outros componentes, por exemplo, que são compostos bioativos. A gente pode pensar em curcumina, em resveratrol, em quercetina, em alicina, em tartary. Então nós temos vários antioxidantes que são incríveis. Mas aí pensa só, quando nós falamos em exercício físico, existe um processo de dano muscular? Existe. Sabe aquela história que você treinou hoje? Você vai sentir a dor mais à tarde, mais à noite, ou especialmente amanhã. Não dói mais no dia seguinte? Uma dor tardia? É mais comum, né? Então nós temos um processo de dano muscular que gera inflamação, que gera dor, mas que depois passa. Então, ali 24 horas, 48 horas depois, você vai ter uma lesão, uma dor, uma inflamação maior. Mas isso é importante para o processo de recuperação muscular, para o processo que existe de adaptação muscular, de hipertrofia muscular também. Então, vejam, inflamar é importante. A dorzinha que você sente é da inflamação e ela é importante. O ruim é quando é demais, sabe? Aquele paciente que, puxa, tem uma dor muito expressiva. Aquele paciente que não tem, que treinou demais, exagerou realmente, tem um overtraining, sabe? Aí não seria tão interessante. Então vejam que essa inflamação, ela vai acontecer. Ela tem hora para começar e ela tem hora para encerrar. Mas ela é fundamental, ela precisa acontecer. O problema é quando é demais. Então não achem que a inflamação é sempre ruim. A inflamação ela deve estar presente. Ela vai existir. E vejam só, essa inflamação quando está presente, ela aumenta a produção de espécies reativas de oxigênio. Ela aumenta esse ambiente mais pró-oxidante, mais pró-inflamatório. Mas tudo bem, é algo controlado. Você faz o exercício, lógico, que em alguns momentos de grande demasia, com grande intensidade, pensa num atleta. Pensa no quanto que ele tem de um desgaste absurdo e muitas vezes. Teve uma troca de treino, uma sobrecarga muito grande. Puxa, aí realmente tem uma chance maior de overtraining, de infecções de repetição. E aí não é legal. Então a inflamação ela deve acontecer, mas se for demais, fica mais complicado. E é por conta disso que, pensando numa amenização dessa dor, dessa inflamação, numa redução das espécies reativas de oxigênio em excesso, a gente pode pensar em antioxidantes na alimentação. E claro, que uma alimentação rica, variada, cheia de fruta, verdura, legume, nossa, tá cheíssima de antioxidante, isso é maravilhoso, essa qualidade de alimentação é determinante. Obviamente, nós também temos dentro da gente agentes antioxidantes endógenos. Então, por exemplo, nós temos lá superóxido de dismutase, nós temos catalase, glutationa, que são endógenos, que estão presentes na gente. E é interessante que para atletas, para pessoas que treinam bem adaptadas de modo constante, elas têm ainda mais a presença desses antioxidantes endógenos. Então, uma proteção ainda maior. Agora, aquela pessoa que treina mais ou menos, que não tem uma certa periodicidade, aquela pessoa que treina assim, intensidade mais baixinha, não tem tantos antioxidantes endógenos assim. Então, veja, talvez seria interessante para essa pessoa focar numa qualidade da alimentação, numa suplementação, de repente, com mais antioxidantes, porque ela já não tem uma produção endógena das melhores. E, obviamente, aquela pessoa que treina bastante, ela tem uma sobrecarga maior ainda e talvez os seus próprios antioxidantes não dê conta
de ter uma boa normalização dessas espécies reativas de oxigênio. Ou seja, vale a pena pensar sim, por que não, em adição de alguns tipos de antioxidantes. E como a nossa temática de hoje é falar sobre micronutrientes, quero comentar um pouco mais sobre vitamina C. Claro que vitamina C é incrível. A gente tem vários alimentos, então limão, kiwi, você pode pensar em abacaxi, você pode pensar em vários alimentos que são ricos em vitamina C. Isso é ótimo, isso é excepcional, é o que eu te falei, gente. Nós temos a recomendação da RDA, você precisa atingir a RDA, você precisa consumir vitamina C com toda a certeza do mundo. Outra coisa é, será que grandes suplementações de vitamina C serão interessantes para redução da inflamação, para redução das espécies reativas de oxigênio? E aí, qual que é a ideia? Se eu tenho um ambiente que está inflamado, que tem mais espécies reativas de oxigênio, tem mais dor, e aí, no dia seguinte, eu não vou treinar tão bem, porque está doendo. Então, qual seria a ideia? Reduzir a inflamação, para que eu tenha menos dor e eu consiga treinar melhor no dia seguinte. E, consequentemente, ter mais hipertrofia muscular, ter mais força muscular. Essa que seria a estratégia. E aí, nós temos alguns trabalhos que trazem para a gente suplementações de vitamina C. De modo isolado, por volta aí de 1 grama por dia, tem vários tipos de dosagens, é claro, mas você vai encontrar vários trabalhos utilizando 1 grama por dia de vitamina C, com esse intuito de recuperar o músculo para que a pessoa consiga treinar melhor e, consequentemente, nós observarmos uma redução do estresse oxidativo e também desempenho esportivo nesse indivíduo. Mas, infelizmente, nós temos vários trabalhos que são meta-análises e comparam vários tipos de estudos que não trazem bons resultados. Então você vai encontrar aqui, infelizmente, quando você pensa em suplementação de vitamina C, por volta de 1 grama por dia, não existe benefício em redução de inflamação, em redução de estresse oxidativo, em melhoria em desempenho esportivo, nem aumento de força, nem hipertrofia muscular. Não estou dizendo que vitamina C é ruim, claro que não, tem que ser ajustada, mas a princípio a suplementação parece não ser tão interessante assim. E outra coisa, no nosso intestino existe uma proteína que transporta, que absorve a vitamina C e ela tem uma certa saturação, que está por volta de 200 a 500 miligramas por dose, por vez que você toma vitamina C. Ou seja, uma dose única de 1 grama não é uma boa ideia, porque boa parte disso vai ser eliminado nas fezes. Então, para aproveitamento da vitamina C, se possível, doses até de 500 miligramas por vez. Você pode fracionar 500 e 500, para totalizar 1 grama, por exemplo. Mas não dá para colocar doses maiores, porque existe uma saturação e uma absorção que é ineficaz. Você vai encontrar vitamina C em vários alimentos, mas se você quiser colocar, o seu paciente não come direito, ele não come vitamina C, tá bom, põe então uma suplementação, mas sempre com essa ideia de que a gente tem que planejar até 500 miligramas por vez. E outra coisa muito interessante que a gente vê bastante em trabalhos científicos é a combinação de vitamina C com vitamina E. Até porque vitamina E também é antioxidante, é anti-inflamatória. Inclusive, ambas têm uma ação interessante de ressíntese, de regeneração da glutationa, que é um potente antioxidante. E aí nós temos alguns trabalhos que mostram pra gente essa combinação de vitamina C com vitamina E. Só que, de acordo com alguns estudos, nós temos que a comparação de vitamina C com vitamina E, na grande maioria dos trabalhos, por volta de 80% dos trabalhos que foram avaliados com adição de vitamina C com vitamina E, também sem eficácia. Para redução de processo inflamatório, para redução de dor, você vai encontrar assim 20% dos trabalhos que mostram benefício. Então olha que interessante, talvez alguns pacientes seus te falam, nossa, mas eu usei vitamina C e vitamina E, eu achei maravilhoso. Então talvez ele se encaixe nesses 20% que está dentro do estudo que fala que tem efeito, que tem benefício. Mas vejam, a grande maioria, 80%, não tem benefício, não tem redução de marcadores inflamatórios, não tem melhoria em hipertrofia muscular, em desempenho esportivo, nada. Infelizmente. Eu queria que tivesse resultado, mas não tem. Então, nós temos vários dados que são controversos e a grande maioria traz para a gente que não existe benefício em suplementação
de vitamina C com vitamina E. São, gente, centenas de trabalhos que avaliaram já isso. E até então, sem grandes benefícios. Um outro micronutriente muito importante para a gente é a vitamina D. Então, até porque vitamina D, poxa, tem grande influência na imunologia, saúde imunológica, saúde cardiovascular, muscular, enfim, metabólica. Ela é maravilhosa. Precisamos de um ajuste também em vitamina D, e até mesmo para atleta, gente. Imagina só um atleta indoor, treina dentro de uma quadra, não vê o sol. Puxa, a chance de ter uma deficiência é muito maior. Então, nós temos grandes influências da cor da pele, da idade do paciente, da adiposidade, até mesmo assim da estação do ano, se está mais quente, se está mais frio, se está mais sol, se tem menos sol. Tudo isso deve ser observado. E outra coisa, tem alguns indivíduos que apresentam polimorfismos, alterações genéticas, tanto na metabolização da vitamina D no nosso corpinho, ou também no processo de transporte de vitamina D no nosso sangue. Então, nesse caso, precisamos ter uma cautela, uma atenção para esse ajuste de vitamina D. Por conta disso, é natural que a gente precise adaptar a vitamina D para o nosso paciente, que é um desportista, que é um atleta ou até mesmo um sedentário. Qualquer paciente precisa de um ajuste adequado de vitamina D. E atenção, sempre que possível, vitamina D no plasma, no sangue, acima de 30 nanogramas por ml. E aí você pode pensar, planejar a suplementação. E nós, nutricionistas, podemos prescrever até 4.000 UIs por dia. Então não deixem, não negligenciem. Isso é muito importante e fundamental para o nosso paciente. Obviamente que nós temos aqui vários tipos de micronutrientes, vitaminas, minerais, que são fundamentais para tratamento do nosso paciente, que é um desportista, e hoje eu trouxe alguns para vocês. Agora me conta aqui, você na sua prática clínica, observa esses marcadores ou quais outros que você traz para o seu paciente para uma grande suplementação e prescrição nutricional.